Deus eterno, nós estamos à sua presença, nós nos apresentamos diante do Senhor, Senhor, para que o Senhor venha nos encher com tua palavra, com teu ensino. O Senhor é o Deus que nos ensina enquanto dormimos, por isso, ó Pai, na tua presença entramos, na tua presença, Senhor, nos apresentamos. Senhor, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, para que nós possamos a cada dia mais ser instrumentos teus de ensino, de palavra, e sermos exemplos dos fiéis, Senhor, no cuidado, no trato, em tudo, Senhor, que o Senhor tem nos dado o direito de ser na tua presença. Senhor, nos dá, Senhor, a tua vontade como primeiro lugar em nosso coração, e que nós possamos servir ao Senhor em tudo. Toma nas tuas mãos, nós te louvamos em nome de Yeshua. Amém. Glórias a Deus. Pode sentar em nome do Senhor. Hoje, querido, nós vamos ter 2 aulas, hoje e semana que vem. Nós vamos falar sobre abuso sexual, tá certo? E é uma aula que verdadeiramente é importante para a gente, porque na verdade, hoje dentro da igreja, e às vezes não somente dentro da igreja, mas nas nossas comunidades, isso é muito comum, isso é muito mais comum. Dificilmente você não vai encontrar uma família que você não tem um grau de abuso, tá certo? Um grau de abuso. Às vezes nós espantamos com os abusos mais graves, os estupros, algo assim nesse grau, mas existem níveis de abuso que são tão insidiosos quanto o estupro, e deixam marcas que vão ir pela vida toda da pessoa. Então não adianta a gente pensar que é só o estupro que vai levar a pessoa ao desespero. E aonde que nós temos que ver? Aonde que nós temos que ir? A palavra do Senhor nos fala em 2 Reis, capítulo 6, versículo 6, na passagem que Eliseu, ele se encontra com os filhos dos profetas, e um dos filhos dos profetas, ele foi com eles para fazer uma construção, e um dos filhos dos profetas foi lá e pegou um machado, e foi tentar derrubar uma árvore, e o ferro do machado caiu na água. E o filho do profeta falou assim: meu Deus, o que eu faço? Era emprestado, era uma ferramenta emprestada. E Eliseu pergunta: onde está? Onde caiu? O que acontece? Como que nós vamos figurar isso? Às vezes, nós temos que entender aonde que foi que iniciou o problema, onde que o problema está, onde que o problema foi gerado, para nós entendermos todos os problemas relacionados àquilo. Não adianta a gente ficar espiritualizando tudo, não adianta também a gente ficar naturalizando tudo. A gente não pode espiritualizar o que é natural, e nem naturalizar o que é espiritual. A gente tem que dar a medida certa para tudo, o que de acordo com. E como que eu, pastor, mas como que eu posso saber o que é espiritual, o que é material, o que é físico? Irmãos, discernimento. Procure e busque incessantemente o discernimento. Procure discernir o que Deus tem para você na sua vida espiritual. Isso faz muita falta na igreja. Porque às vezes, querido, nós estamos vendo pessoas espiritualizando o que é natural. E naturalizando aquilo que é espiritual. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Às vezes, por exemplo, estou andando aqui e eu escorrego aqui, caio, e a pessoa diz: o pastor caiu, é porque está em pecado. Eu caí. No entanto, às vezes pode ser que existe alguma tendência, alguma situação, isso aí é muito sutil. Davi era um homem que tinha uma sensibilidade espiritual muito forte para isso. Por exemplo, houve uma época que houve 3 anos de seca em Israel. Aí Davi começou a observar que
que aquela seca tinha uma fundamentação espiritual, e ele começou a buscar de Deus. O que está havendo? Isso é espiritual, fundamentação espiritual. Aí veio o profeta e falou assim, ó, isso aí é por causa da quebra de pacto de Saul com os gibeonitas. O que tinha acontecido? Saul tinha quebrado o pacto que Josué tinha feito com os gibeonitas 4 séculos antes. Não sei se vocês se lembram, quando o povo de Israel vem tomar a terra prometida, e eles começam a avançar sobre a terra prometida, os gibeonitas, eles tentam enganar, eles fazem um teatro. Eles eram praticamente vizinhos, eles estavam vizinhos ali do povo de Israel, e eles fazem um teatro fazendo o seguinte, eles entram, buscam a Josué com as suas vestes rotas, pegam um pão embolorado, pegam comidas já passadas, e falam assim, ó, nós viemos de uma terra distante para fazer um pacto com vocês. No entanto, eles eram vizinhos. Aí Josué, sem consultar a Deus, faz um pacto de não agressão. Fala assim, não, em nome do Senhor nós não te agrediremos, nós queremos paz com vocês. E o que aconteceu? Por final, pouco depois eles descobriram que os gibeonitas eram vizinhos. Aí escravizaram os gibeonitas, colocaram os gibeonitas como escravos deles, carregadores de água, rachadores de lenhas, mas os gibeonitas eram um povo valente. E por conta disso, houve uma guerra que Deus trouxe uma grande vitória a Josué, apesar da falta de gerência dele com relação à situação. E o que se deu isso? 400 anos depois veio Saul e quebra o pacto que Josué havia feito com os gibeonitas. E Saul vem e lança uma guerra contra os gibeonitas. Por causa disso, depois Saul morre, Davi, que não tem nada a ver com Saul, assume o reinado, ou seja, Davi assume uma cadeira contaminada. Olha a situação. Mas, pastor, o que aconteceu? Davi assumiu uma cadeira contaminada. Havia uma necessidade de reparação. Aí Davi percebe e os profetas falam assim, não, é por conta de Saul ter quebrado o pacto com os gibeonitas. Aí há uma reparação sangrenta. Por quê? Porque Davi vai lá para os gibeonitas, o que é que nós vamos fazer para pagar? E aí os gibeonitas exigem que 7 descendentes de Saul sejam mortos, e diante deles são enforcados, são enforcados, os corpos são lá, depois de muitos dias, são sepultados. Vocês veem como as coisas espirituais são ligadas às naturais? Não é por nada, não, isso daí é verdade. Às vezes o problema é que nós que somos naturais, a gente não entende isso. Existem leis que são leis irrefutáveis de Deus. Existe, por exemplo, a lei do Ticum. A lei do Ticum é a lei da sementeira. A lei do Ticum, na Bíblia ela fala muito claramente o seguinte, que nenhum homem se engane, de Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Essa é a lei do Ticum. No Antigo Testamento, a lei do Ticum. Ticum é hebraico. É a lei da sementeira. Quando você fala da lei da sementeira, o que o judeu entende como lei da sementeira? Quando você comete alguma coisa boa ou ruim, todo o universo, entenda isso, todo o universo, ele entra em coalizão para você pagar por aquilo, para você ter uma resposta por aquilo, seja bom ou seja ruim. Isso é uma lei. E quem fez essa lei é Deus, e Deus zela pela lei. Por isso que a palavra diz que Ele vela por sua palavra para cumprir. Então, a gente não precisa dizer que Deus está pesando mão sobre ninguém. Certo? Nós somos vítimas dos nossos próprios fracassos, dos nossos próprios sucessos.
Entendo. Veja bem, a pergunta é, porque a gente está gravando, então eu vou repetir sua pergunta para ficar fixado. Por que que os 7... Não, mas já passou a pergunta, então a gente vai só... Por que que os 7 homens descendentes de Saul tiveram que pagar por uma ingerência de Saul, que eles não tiveram nada a ver com isso? Veja bem, porque tudo é geracional. Tá certo? Tudo, por exemplo, tudo que a gente faz tem consequências. E muitas dessas consequências são plantadas no nosso DNA. É o que a gente fala sobre essas questões de perseguições hereditárias. Então, nada é à toa. Existe leis. Porque o que nós muitas vezes comemos são o que está sendo plantado lá atrás. Entendeu? Então, nós temos heranças espirituais. O que é que nós comemos? Heranças espirituais e físicas. Nós somos descendentes. Então, o que acontece? O que os nossos ascendentes plantaram, nós colhemos. Agora, o que que existe nisso? Existem as armas da cruz que nos permitem cancelarmos essas heranças. Tá certo? Então, o grande problema, o que que acontece? Por exemplo, a lei do Ticum, que eu estou falando, é a lei que você fez alguma coisa, boa ou ruim, o universo, as coisas todas vão entrar em conjuntura para você ter uma resposta daquilo, bom ou ruim que você fez. Isso aí é inevitável. Presta atenção, você. Porém, essa resposta pode vir sobre a sua descendência. Tá certo? Isso aí porque você plantou. Isso aí é normal. Porém, o que acontece? A partir do momento que você encontra a cruz e você entra com reparação, tá certo? Aí você tem duas armas da cruz que são poderosas em Deus para fazer reparação, que é a misericórdia e a graça. A misericórdia impede que você receba aquilo que você merece. E a graça faz com que você receba aquilo que você não merece. Então, quando há graça e a misericórdia, elas superam, não é que superam, elas abolem a lei da sementeira. Então, o que acontece? Tudo que nós fazemos tem uma repercussão, e essa repercussão, ela acontece, tem uma resposta. Às vezes, essa resposta pode não vir na sua geração, mas vem na próxima geração. Então, o que acontece? Foi uma resposta dos gibeonitas. Os gibeonitas falaram, e foi alguma coisa. Lógico que não foi um sacrifício dado a Deus. Deus não aceita sacrifício de homens. Tá certo? Deus não aceita sacrifício. Foi algo reparador. Os gibeonitas não. Nós queremos que matem. A nossa reparação, eu quero que matem 7 homens da descendência de Saul. Aí eles foram mortos, houve a reparação, porque o grande problema é que às vezes, quando uma das armas da cruz é a restituição. Tá certo? Que a gente esquece. A gente esquece que tem que restituir ao outro que nós defraudamos. Entendeu? A palavra do Senhor fala a Isaías, como o pássaro voar, andorinha revoar, maldição sem causa não tem efeito. Ou seja, aí você falou justamente a palavra justiça, que Deus seja justo em todo o tempo. Aí o que acontece? Veja bem, você falou aqui de pessoas que não são crentes, mas só estou falando de crente, porque maldição, porque perseguição não é coisa de ímpio não, tá? É para crente. Eu estou falando dessas reparações para crente. Eu estou falando de perseguições para crente. Tudo que eu falo aqui, tudo que nós falamos aqui desde o início do curso do semestre passado, é para crente. Não é problema para ímpio, não. A gente não está preocupado com eles porque eles têm que encontrar a cruz. Irmãos, é muito comum as pessoas chegarem para a gente e falarem assim, pastor, vem atender meu parente ou meu amigo, não sei o que está vivendo uma vida cachorro aqui, está com problema, não sei o que. Aí tá, você fica com pena, aí você chama a pessoa e fala assim, meu filho se reúne com a igreja. Ah, não sou crente não, então tá bom, não posso te atender. Aí o que eu vou fazer com o indivíduo? Eu vou fazer um aconselhamento evangelístico, eu vou tentar levá-lo à cruz. Porque eu não posso usar as armas da cruz se ele não aceita a cruz. E libertação é para crente, libertação não é para pessoa que não é para ímpio. Então tudo que eu estou falando para você é para crente. Então, às vezes, essas maldições são para crente.
Por quê? Porque estão apontando para alguma coisa que ele está fazendo de errado, que não houve reparação. Então, o problema é o seguinte, aí vem a justiça de Deus. Se eu, na minha geração, eu faço reparação de tudo, eu não vou receber a consequência do que a geração anterior fez. Mas eu preciso ser justo na minha geração. Veja bem, ali eles não foram mortos por uma coisa que é o seguinte, eles foram massacrados por Saul. Eles não tiveram escolha. Veja bem, mas aí é outra questão. Eles foram uma reparação que foi feita com os gibeonitas. Os gibeonitas exigiram a morte deles. Entendeu? Aí não foi nada, eles não escolheram o julgamento. Foi o julgamento dos gibeonitas. E Davi entregou, sabe por quê? Porque havia uma necessidade de reparação. E havia uma necessidade. Então, o julgamento foi dado. Entendeu? Porque ali é uma questão de nações. Veja bem, você está... Aquilo ali é tudo espelho do que é hoje. O que é hoje? Hoje ninguém vai botar ninguém para morrer. Ninguém vai matar ninguém. No entanto, existe a ideia de que deve existir reparação. Deve-se existir reparação. Se eu cometo um pecado, porque o grande problema é o seguinte, vamos dizer, pastores que assumem cadeiras, às vezes assumem púlpitos, assumem cadeiras que estão contaminadas pelo seu antecessor. O pastor não tem nada a ver com isso. E a igreja está passando por um furacão, é pecado, é adultério, é tentativa de suicídio, é problema disso, problema daquilo, problema daquilo. O pastor está lá em santidade. Davi estava lá vivendo a vida dele, tinha os problemas dele, mas estava vivendo a vida dele. E seca em Israel. O problema de Davi era a cadeira contaminada de Saul. Tá certo? Às vezes você olha assim, foi abusado. Ele fica focando só naquele abuso, daquele abuso, daquele abuso. Mas às vezes tem uma rejeição já anterior aí, a gente tem que pesquisar isso também. Tá certo? A gente tem que ter uma visão holística, uma visão geral da problemática da pessoa. Tá certo? Uma criança. A gente vai observar os comportamentos. Mas a gente vai observar os comportamentos depois. Até quando adulto. Tá certo? Por exemplo, daqui a pouco eu vou falar, uma pessoa adulta que é sonâmbula. Aquele sonambulismo mesmo drástico. É um sintoma de abuso. É um sintoma de abuso. Todo sonâmbulo sofreu abuso? Não. Toda pessoa que sofreu abuso é sonâmbulo? Não. Mas o sonambulismo é um sintoma de abuso. É a mesma coisa o seguinte, nem todo dedo é polegar, mas todo polegar é dedo. Então, quando você vê uma pessoa sonâmbula, você já desconfia de abuso. Então, você tem que ver. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. É uma das situações que acontece. Então, às vezes, você vê e a pessoa nunca confessou. A pessoa nunca abriu isso para ninguém. E está na igreja há anos. Por isso a nossa preocupação é com a igreja, curar a noiva. A gente não está preocupado. Não é que não está preocupado. A gente não tem o direcionamento de trazer essa cura para pessoas fora. Porque se não houver conversão, não há cura. Entenderam? Jeremias 6,16 fala, assim diz o Senhor, ponde-vos no caminho e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho e andai por ele. E achareis descanso para as vossas almas, mas eles dizem, não andaremos nele. Veja bem, a pergunta é, quais são as veredas antigas? Quais são os caminhos que você andou? Porque as pessoas, queridos, estão andando em caminhos, às vezes nem sempre são caminhos tão retos. E a gente tem que começar a observar isso. E o abuso é um desses caminhos. O abuso é algo que aflige a igreja. Irmãos, dificilmente você encontra uma família onde não tem abuso. Então, família unitária, pai, mãe, criança, não. Estou falando uma família completa, sim, primos, irmãos, onde não tem algum tipo de abuso. O que a gente está falando aqui é abuso espiritual, abuso sexual, mas você tem o abuso espiritual,
você tem o abuso emocional, você tem o abuso de autoridade. E o abuso, qual é a palavra-chefe do abuso? A palavra-chefe é a autoridade, ou seja, o abuso geralmente é feito em alguém em posição de autoridade com alguém em posição de submissão. É sempre alguém que está em cima, que tem controle. E qual é o que tem a raiz no controle, gente? O que é que vocês imaginam? Isso aqui já foi falado aqui algumas vezes. O que tem a raiz no controle? Já foi falado isso algumas vezes. Chuta. Eu vou sair da frente para você chutar. Tirar a canela. O que tem raiz no controle é a feitiçaria. A feitiçaria, a base da feitiçaria, a raiz da feitiçaria é o controle. É o desejo de fazer que a outra pessoa faça o que eu desejo, o que eu quero. Controle. Controlar. Eu quero controlar a pessoa. Então, quando todas as vezes que eu quero que a pessoa faça o que eu quero, eu estou controlando. Isso aí é uma coisa inerente. Às vezes, por exemplo, você começa a ver crianças de 2 meses já controlando o pai. Isso já é uma raiz de feitiçaria, tá? Uma raiz de feitiçaria. A criança começa a aprender. A criança feiticeira, não entenda isso, não estou falando isso, pelo amor de Deus. Estou falando que isso é uma raiz de feitiçaria. A pessoa começa a entender o potencial do poder do controle. Como que se faz controle? Como que eu controlo, como que eu faço uma outra pessoa fazer o que eu estou querendo que ela faça? Isso é importante. Por isso que a feitiçaria, ela é aquela situação. Trago a pessoa amada de 7 dias. Forçar a pessoa a vir até a outra. Apaixonar a pessoa por aquela pessoa, com a outra pessoa. Então, aquela situação é fazer a pessoa perder o controle por você. Então, isso é feitiçaria. Tudo isso é feitiçaria. E muitas vezes a feitiçaria está impregnada dentro dessas relações de abuso. Tá certo? A definição de abuso, então, é o abuso, aqui agora a gente já falando de abuso sexual, falando assim, o abuso sexual é qualquer manipulação ou atitude sexual que prejudica emocionalmente e ou fisicamente uma pessoa e a explora a fim de satisfazer as necessidades sexuais ou emocionais de outra, que exerça poder físico, veja bem, poder físico. Então, geralmente a pessoa tem um porte físico mais forte que a outra, ou emocional. Então, ela é emocionalmente mais capaz que a outra. Sobre ela, a vítima, né? Frequentemente, os abusadores sexuais são pessoas de confiança. Por isso que a palavra é abuso. A pessoa abusa de algo que ela tem direito, que ela conquistou, que é a própria confiança. É a pessoa próxima. Por isso, queridos, não se espanta, a maioria dos abusadores são pais, são mães. Quando a gente fala mães, o pessoal, não, mães. Padrastos, irmãos, primos, aí depois vem os vizinhos, vem os amigos. Mas a maioria são pais. Eu trabalhei durante os meses no SASV, Serviço de Atenção a Vítimas de Violência da Prefeitura de Vitória. E lá, a gente, como enfermeiro, eu era a porta de entrada das vítimas. A nossa porta era aberta, então as crianças chegavam geralmente com os tutores, e eles achavam que eles iam fazer um atendimento só. Mas quando eles entravam comigo, eu tinha que fazer toda uma série de atendimentos. Então, fazia os encaminhamentos. Fazia encaminhamento de serviço social e ia. E esse atendimento começava a vir comigo e terminava, no mínimo, em 1 ano. E um dos encaminhamentos era para a polícia, que eu fazia, para a delegacia. Se já não tinha passado pela delegacia. Um dos encaminhamentos era para a delegacia. E no SASV, eu tinha que fazer depois
dos encaminhamentos, eu fazia a tal da busca ativa. Que era o seguinte, tinha as datas certas para colher exame. Então, se não fosse colher exame, eu tinha que telefonar para a família, por que não veio colher exame? Por que não veio serviço social? Por que você não veio para a consulta médica? Por que não veio? Se não viesse, se eu não conseguisse entrar em contato, eu pedia para o agente de saúde da área, ligar para a unidade de saúde, pedir para o agente de saúde da área, para o enfermeiro, mandar o agente de saúde na casa procurar a família. Se não viesse, eu ligava para o conselho tutelar, o conselho tutelar ia lá e pegava a criança. E avisava, comunicar, porque a partir daquele momento o problema é um problema jurídico, e acaba o seguinte, os pais podem perder o poder sobre a criança, porque é direito da criança ser assistida. Então, o que acontece, queridos? Nesse SASE, e por isso a gente tinha que revisar os prontuários. Na época, a gente tinha 100 e poucos prontuários. E eu me espantei quando a gente tinha que revisar todos os prontuários, a quantidade de pais evangélicos, obreiros, e quando tinha essas características, 90% era de uma única denominação, que cometiam abuso contra seus próprios filhos. 90% era de uma única denominação. Não vou citar aqui para a gente não ser discreto. Mas pais, obreiros, ou seja, tinham uma postura diante da comunidade, uma postura até ilibada, sem que não podia ser questionada até diante da comunidade, da igreja, e que eram obreiros da igreja, mas também eu percebi uma tendência a ser de uma denominação só. E isso aí era muito complicado. E como por ser pais, eles abusavam dessa proximidade. E todos esses abusos, irmãos, começavam geralmente por brincadeiras. Brincadeiras de cunho sexual, tá certo? Brincadeiras de proximidade, de carinhos, de afetos, de carinhos extravagantes, de permissividades, que vez ou outras eram confundidas com carinho de pai mesmo. Normalmente começa por aí. Depois começa a vir a questão da autoridade e ameaça. E prossegue-se com a ameaça. Ou seja, faz porque eu estou mandando. E às vezes segue-se a ameaça. Faz, senão eu vou te matar. Faz, senão eu vou matar sua mãe. Faz porque senão eu vou contar para todo mundo. E a criança, ela não consegue entender que ela não é culpada daquilo. Ela acha que se contar para todo mundo vai olhar para ela, vai culpar ela daquilo. Tá certo? Muitas mães são coniventes. Muitas vezes, para não perder o companheiro, elas permitem isso. Vamos chegar lá. Porque o problema dentro da igreja é o seguinte, o problema maior dentro da igreja é isso aparecer, se falar, se abordar, se colocar isso claro. Primeiro, qual o grande problema hoje? Hoje, como em algum tempo, as crianças são sempre colocadas como segunda, terceira, quarta opção e quarta prioridade em tudo. Tá certo? Ou seja, por exemplo, se você faz alguma coisa na igreja, se sobrar tempo, você vai ajudar as crianças. Se tem alguma estrutura na igreja, se sobrar tempo, se sobrar espaço, se sobrar dinheiro, vai cuidar das crianças. Então, o primeiro erro é esse. Se ignorar a
a necessidade dessa geração. Segundo, se ignorar a visão da sexualidade. Terceiro, se ignorar também o cuidado com essa sexualidade fora da igreja. Por quê? Porque muitos pais, eles não se apercebem isso. Eles acham que a criança tem que ser a responsabilidade de cuidar está dentro da igreja. Quem tem que ensinar sobre sexualidade é o pastor, tem que ensinar sobre pudor é o pastor, e isso aí que tem que ensinar são os pais. Aí vai para a escola, lá na escola está escancarado as coisas. Liga a televisão. Gente, presta atenção. 7 horas da manhã, agora daqui a pouco começa os programas de Natal. Passou os programas de Natal, o sininho de Ano Novo. As vinhetas de Ano Novo. Passou o Ano Novo, começa 7, 8 horas da manhã, você liga a televisão, tem as vinhetas de Carnaval. Aí os pais começam a expor as crianças sexualmente, comprar shorts minúsculos, expor mesmo, trazer as crianças praticamente nuas e expor as crianças. Traz para a igreja de um jeito, lá fora outro, e acostuma a criança desse jeito. Uma vez eu fui, a minha maior parte da minha vida espiritual, como evangélico, foi numa igreja bem tradicional. Tá certo? Eu me converti com 14 anos e cheguei até pastor nessa igreja. Quando eu cheguei até pastor nessa igreja, e em um determinado momento eu fui líder de jovens e adolescentes. E uma vez eu tive um embate com a mãe, porque adolescente, uma menina boa, uma menina interessada e tudo, mas ela andava numa rua como se fosse, desculpa a palavra, uma prostituta. Por quê? Porque, irmãs, há de convir. A gente tem que ter 3 medidas para roupa. E quais são as 3 medidas para roupa? São os padrões que Paulo estabeleceu para roupa. Bom senso, decência e... Bom senso, decência e... Foge. Oi? Não, bom senso, decência e... Fugiu agora. Não é descrição não. É bom senso, decência e... Não. Lembra lá que o Paulo falou para mim? Modéstia, obrigado. Decência, bom senso e modéstia. Então, o que acontece? Prudência. Eu vou me vestir de acordo com que eu não fique exposta, de acordo em que eu vou me colocar. Por exemplo, você vai para uma praia. Você não vai na praia de saia, anágua e blusa, com gola rolê. Mas também você não vai para a igreja nua. Não é? Isso é bom senso. Tá certo? E modéstia, para se evitar fugir-se da humildade. Então, o que acontece? Quando isso se foge do padrão, aí os pais, eles não entendem isso, que eles acham que é criança. Aí, uma vez eu fui abordar essa mãe e falei assim, olha, vamos ter que cuidar um pouquinho das vestes da sua filha. Ela falou assim, não, minha filha, ela usa o que ela quiser, eu compro ela o que ela quiser. Eu falei assim, então tá bom. Então, ela não vai poder estar no conjunto. Ela falou assim, não tem problema, ela pode sair do conjunto. Então, o que acontece? Veja bem, queridos, se os pais, aí vem o problema, que o maior problema da questão do abuso está na ferida da identidade. Quando a pessoa é abusada, tudo que ela pensa de identidade é ferido. Semana passada aqui uma pessoa falou sobre uma parente que é homossexual, em que ela disse que tem nojo de homens porque viu a mãe ser espancada pelo pai. Por quê? Porque ela não quer ser mulher, ela quer ser homem. Então, o homossexualismo tem a ver com identidade. O abuso vem implantar uma distorção da identidade. Então, quando você maltrata a pessoa, que está o texto, ignora os desejos, tá certo? Massacra a dignidade, destrói a autoestima, rouba o valor, aquilo que tem mais valor, você acaba com a identidade.
Então você destrói a identidade da pessoa. A pessoa não consegue se identificar. A pessoa não consegue se enxergar mais como pessoa. Por quê? Para ela, até, tem crianças, gente, que elas se culpam. Tem mães que culpam crianças. Eu trabalhei numa unidade de saúde uma vez que eu achava incrível. Tinha uma menina muito novinha, ela tinha, acho que, 11 anos na época, se eu salvo engano, mas ela tinha aquele corpinho de mulher já. Ela já tinha seios formados, já tinha um corpo de mulher, mas era uma criança. Era uma criança. E desde muito novinha ela tinha os namoradinhos dela. E a mãe competia com a filha. A mãe, ela roubava os namorados da filha. E assim, ela competia com a filha mesmo. Então, se a filha botava um short desse tamanho, a mãe botava um desse. Era assim. Só que a mãe não tinha a beleza da filha. A menina era bonita, a mãe não era tanto. Então, você via uma competição clara. Na verdade, havia um abuso emocional ali. A criança sofria muito. Então, muitas vezes, esse abuso sexual acontece dentro da casa, com aprovação. Uma vez eu fui procurado por uma mãe, chegou com uma menina também, outra situação, a menina tinha 12 anos, também toda formadinha, com corpo de mulher também, mas 12 anos. E a mãe chegou para marcar o preventivo dessa criança comigo. E eu fiz a primeira consulta com ela, e eu falei assim, mas ela... Aí a mãe falou assim, não, eu estou preocupada com essa menina. Eu falei assim, por quê? Porque ela não quer fazer sexo com o namorado dela. Ela disse, ela não está tendo prazer em fazer sexo com o namorado dela. Eu olhei na ficha, 12 anos, e falei assim, minha querida, sua filha tem que brincar de boneca agora. A mãe colocou um namorado de 19 anos para morar dentro de casa, para ficar com a filha, porque o cara também trazia comida para dentro de casa. Então vocês veem, eu já vi, assim, vocês veem como que o abuso se instala, às vezes até de formas sutis às vezes dentro das famílias. E as igrejas não fogem muito disso não, tá? Às vezes parece que está longe da igreja, isso aí é coisa do povo do mundo, povo dos ímpios, dos crentes, mas não está longe muito disso dentro da igreja não. Então vamos falar sobre a questão dos abusos. Primeiro tipo de abuso é o abuso verbal, aquele abuso de expressão. Então eu posso abusar como? Através de comentários. Eu estou falando com relação à sexualidade, tá? Aqueles comentários abusivos, aquelas cantadinhas, tá certo? Ameaças, eu posso abusar por ameaça. Insinuações, observações. Eu posso falar sobre o corpo da pessoa. Nossa, como você está bonita. Não com o sentido de realmente elogiar a jovem por ela ser bonita, mas no sentido de provocar a excitação dela. Isso é importante focar. Tem horas, como pastor, a gente tem que entrar junto. Eu já mandei muito vagabundo correr, tá? De igreja com isso. Porque você vê que as pessoas... por quê, irmãos? Veja bem, eu já fiz essa pergunta na FCOL várias vezes. Não sei se alguém aqui já ouviu essa pergunta. Qual é a pornografia da mulher? Não sei se alguém já ouviu, não sei se não ouviram ainda não. Qual é a pornografia da mulher? Alguém? É a novela. A pornografia da mulher é a novela. Por quê? Porque lá é a sedução. É o galã, é a mocinha, é aquele jogo de sedução, de conversa, até o momento do ato sexual, que normalmente é fora do casamento. Aquele torcer por ficarem juntos. E fora aquela situação, né? Geralmente o cara é casado com a megera, que tem que morrer no final. Tem que morrer. E morrer estrupiada lá, morta, com varejeira já voando na cabeça.
E a mocinha tem que casar com o galã, porque ela é maravilhosa. Isso é comum. Isso é a pornografia da mulher, porque ela traz envolvimento, porque a mulher é auditiva. Isso é um envolvimento. A pornografia do homem é visual. Ele vê e se excita. É diferente. Então, principalmente nas meninas, o abuso verbal é muito mais incisivo. Quando a criança, porque ela é seduzida, às vezes, pelo abuso verbal. Certo? E isso acontece muito dentro de casa. O pai começa a abusar, começa a elogiar. Não que, minha filha, você está tão linda, você é uma princesa do papai, nada disso. Começa a trazer determinadas insinuações para ela quanto ao corpo, que vão ressaltar principalmente a sexualidade dela. Eu acompanhei o caso uma vez, estudei da igreja. A situação era crítica. A gente tinha uma situação que depois se ressaltou. O rapaz, ele tinha uma filha antes do casamento. E o que aconteceu? E ele casou-se e teve mais 3 filhas. Só que essa filha do primeiro casamento, ficava com ele no casamento, lá todo mundo pequenininha, né? Moravam com ele. E ele começou a viciar essa criança, a mais velha, que não era a filha do casal, a fazer sexo oral com ele. E ela começou a gostar. Por quê? Inicialmente começa como uma brincadeira. Só que a criança também, ela sente o prazer. E ela começou a gostar da brincadeira e começou a sentir até prazer com a brincadeira, até ela ter algum entendimento. Só que a madrasta, pegou. E houve a crise familiar, tá? Perdoa, não perdoa, depois pegaram essa menina e ela foi morar com a mãe mesmo. Longe de casa, longe do pai. Só que a madrasta dela entrou em crise. Por quê? Porque ela ficou com medo dele fazer isso com as outras 3 filhas. Então a mulher vivia no hospital quase toda semana, com crises de dor de cabeça, de enxaqueca. A mulher praticamente enlouqueceu. Você vê como o abuso ele pode afetar toda a família? Ele pode matar toda uma família? E normalmente começa com o abuso verbal. Tá certo? Outro tipo de abuso é o abuso sexual visual. O abuso sexual visual, ele pode ser com voyeurismo, ou seja, aquela pessoa que gosta de ver, ou aquela pessoa que gosta de se exibir, que é o exibicionismo. Isso é normal, muitas pessoas gostam de se exibir, tem pessoas que gostam de ver. Isso teve um boom com a internet. Por isso, irmãos, deixa eu falar com vocês, computador, celular, essas coisas com criança tem que ser à vista dos pais. Computador não pode ser dentro de quarto de filho. Tem que ser dentro, tem que ser na sala, para todo mundo ver. Com filtros. E quem entende um pouquinho de informática sabe que os filtros são extremamente falhos. Então, quanto mais filtro puder usar, melhor. Respeitar a idade, a faixa etária para dar determinadas coisas. Celular não é coisa de criança pequena. Celular tem uma faixa etária para usar celular. Então o que acontece? Por quê? Porque muitas crianças são viciadas isso, principalmente no bendito WhatsApp. E começa a viciar, e manda foto daqui. Às vezes a pessoa, quando ela vai, essas pessoas que já estão acostumadas com isso. Uma vez eu estava estudando sobre isso, para dar uma palestra para alunos de faculdade. E eu estava estudando, eles pegaram uma quadrilha, e eles tinham uma cartilha de como conquistar crianças
meninos para fazer sexo. Eles tinham uma cartilha que ensinava o passo a passo. Há uma gangue específica que tinha uma cartilha. Como se aproximar, como abordar a família, como chegar. Entendeu? Então eles trocavam informações. Isso era muito importante. E normalmente, às vezes, abordavam as crianças em um WhatsApp, um WhatsApp fake, né? Um WhatsApp com foto de outra criança. E começava a falar como se fosse criança. Depois ia se revelando, e depois começava a se levar. Como a criança era levada pela curiosidade, e às vezes, por quê? Porque a criança, ela quer se tornar mais adulta. Principalmente aquela criança que já está saindo da criancice mesmo. Ela está passando dos 6, 7, 8, ela está doida para ser adolescente. Então essa criança está querendo, quanto mais você fala com ela, não, você está tão crescida, você é uma moça, sei o quê, aí ela acha que já é. Então, esse abuso visual é muito comum nisso, principalmente nas vias virtuais, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E o abuso sexual físico mesmo. O abuso sexual físico nem sempre quer dizer relação sexual. A gente tem que ter cuidado, nem sempre. Às vezes, estimulação, algum tipo de estimulações. Tem pessoas, por exemplo, que fazem muito sexos, principalmente sexo oral, com os dedos, e assim vai. São coisas que é muita coisa. Tem, por exemplo, pedófilos, por exemplo, que usam muito isso, às vezes pagam mães para abusar de crianças. Entendeu? A gente estava vendo histórias aí, até com a Damares, mas a gente já tinha informação desse caso, que a pessoa pagava a mãe para se masturbar, enquanto a mãe amamentava o bebezinho para o esperma descer e a criança beber o esperma, enquanto tomava o leite. Entendeu? Essas coisas acontecem. Esse povo é doente? Muito. Mas também tem ação espiritual em cima disso. Você vê o quanto de prisões estão sendo ali. E nós, como pessoas que estamos vendo isso, nós temos que ter essa visão crítica. Nós iramos, tá certo? Porque não é possível você não irar com isso, uma situação como essa, mas também nós temos uma visão espiritual quanto a isso, do domínio satânico com relação a isso. A gente tem que ter essa visão. Então, nossa luta também não é contra a carne, contra o sangue. Nós temos que combater isso, mas também temos que pensar em que momento nós estamos entrando nessa guerra. Em que pé? Pode falar. Eu vou te falar o que aconteceu. O que aconteceu de fato. Aconteceu de fato que esse homem passou anos e anos e anos nos púlpitos, cantando e pregando nessas condições. E continuava, até quando foi descoberto isso se chegou à tona na igreja e houve um estardalhaço durante algum tempo, mas teve a turma do abafa-abafa. Espera um pouquinho. Isso aconteceu. O que deveria ter sido feito? De fato, polícia. Tá certo? Denuncia na polícia. Isso é estupro. E hoje, pela lei, isso, amados, como chama? Isso não prescreve. Tá certo? Não existe tempo para prescrever. O estupro, ele mantém. Tá certo? Tem sanduíche natural, suco de abacaxi com hortelã e brigadeiro. Tá bom? Então não prescreve. Esse cara tem que ser preso. Aí o pastor, só para dar um parênteses para você, há pouco tempo atrás entrou um rapaz na nossa igreja. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou com um problema. Ele falou assim: o quê, filho? Eu estava em condicional e não apresentei o juiz. Eu estou sendo procurado da polícia. Eu tenho que passar 2 anos ainda preso. E o menino muito bom. Já tinha se arrependido, tal. Eu falei assim: tá ótimo, vai lá e se apresenta e passa seus 2 anos, daqui a pouco, quando terminar, você volta. A gente vai estar orando por você. Eu veio na frente da igreja,
oramos por ele, não sei se o irmão Cláudio lembra disso, oramos por ele, falou assim, irmão, nosso irmão vai, não precisei expor a igreja, nosso irmão vai passar um tempo longe, mas já quero que todos orem, porque vai passar por uma certa dificuldade, vamos orar por ele, estende as mãos sobre a vida dele e vamos orar por ele. Ele foi, irmãos, Deus honrou ele, com 2 meses ele saiu. Mas dá a César o que é de César. A justiça tem que ser feita. Eu não posso chegar aqui, igual é muito costume de pessoas, mas cheguei aqui, matei tantas crianças, matei tantas pessoas, e quantos anos... Não, nunca fui para a cadeia. Não, irmão. Se chegar aqui na minha igreja e falar isso, assim, irmão, você já passou cadeia? Então tá bom, pera aí que eu vou chamar a polícia agora para te prender. Porque você é um assassino, você acabou de confessar. Entendeu? Porque, queridos, a gente não pode admitir, a gente não pode negociar com o pecado. Por isso que a igreja sofre. Tá bom? Sobre as influências psicocomportamentais do abuso. Quando a gente fala de influências psicocomportamentais, a gente está falando de sintoma. Tá certo? Depois a gente vai falar das pneumocomportamentais. A gente fala de sintoma. O que é sintoma? Vocês estudaram isso aqui, quem teve aqui período passado, tá? Estudou isso. Quem não teve período passado, cenas do próximo capítulo. Vocês vão estudar sobre sintoma. Quando você vê um sintoma, esse sintoma deve ser identificado como algo que deve ser um sinal de alerta. Tá certo? O sintoma é um sinal de alerta. Veja bem, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente identifica sintoma. Porque eu já vi muita pessoa que mexe com libertação afoita. Por exemplo, assim, às vezes, você, por exemplo, vamos dizer aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas aqui sentadas. 9 pessoas sentadas, todas com o mesmo sintoma. Pode ser que as 9 tenham raízes diferentes nesse sintoma. Então eu não posso me emocionar. Qual é o seu nome? Desculpa. Que a Fabiana chega para mim, pastor, estou sentindo esse sintoma. Aí você é? A Carol. E eu vou, não, é igual a Carol. É igual. Fabiana, a Carol acabou de falar isso, é a mesma coisa, idêntica? Não. Às vezes o sintoma da Fabiana pode ser idêntico, mas a raiz é outra. E isso, amados, isso é comum demais na libertação. Então, às vezes, você vai ver aqui uma série de sintomas relacionados ao abuso sexual, mas veja bem, você não pode chegar e falar assim, é abuso. Você vê um sintoma desse e dizer que é abuso. Por exemplo, vamos botar aqui abuso, aí eu botei 3 fases aqui primeiro, três circunstâncias com relação à psicocomportamental. Por exemplo, abuso relacionado em crianças. Crianças é o foco maior nosso, tá certo? Porque é mais difícil tratar. Tem que ter um carinho maior com criança. Por que eu tenho que ter um carinho maior com criança? Porque criança é sutil. Criança, você... Veja bem, uma vez nós estávamos dentro... Eu trabalhei na época que eu estava nessa outra denominação, que a gente reuniu mais de 20 anos, e uma época eu trabalhei... Vocês acreditam que eu trabalhei em campanha de libertação? Assim, campanha de libertação meio de pregar, de revelar, essas coisas. A gente pregou aqui no estado todo, fora do estado, Bahia, tudo. Mais de 4 anos. E Deus pregava, e acontecia. Uma vez, um pastor nos levou na Serra, numa igreja na Serra, nos levou para visitar uma criança, uma adolescente, que de repente parou de falar, parou de andar, e assim, e não tinha diagnóstico. E o Senhor falou comigo, ela foi abusada pelo pai. Como que você fala isso para a família? Como? Como que você chega para a mãe? Não, mãe, coitadinho da sua filha, seu marido fez mal para ela. Não tem como. Aí você tem que entrar por onde? Pela intercessão. Há pouco tempo, eu tenho orado ultimamente, muitas circunstâncias em alguns lugares, irmãos, que não adianta.
Por mais que a circunstância delicada, eu oro a Deus e Deus tem que traga mesmo. Fala assim, Senhor, traga a verdade. Que é a verdade que liberta. Por mais perigoso que seja o campo minado, traga a verdade. Que é a verdade que liberta. Porque enquanto está oculto, está em trevas. E trevas é onde é a área que Satanás tem legalidade. Então, quando isso veio para a luz, isso começa a estar no campo de operação do Senhor. Então, quando nós vamos trabalhar, nós vamos buscar nas pessoas, buscar trabalhar nas pessoas, buscar essa parte, trabalhar na libertação deles, a gente tem que entender que essa busca de conquistar essas áreas perdidas, essas áreas ocultas, a gente tem que buscar entendendo que esses sintomas vão aparecer e a gente tem que ter sensibilidade. Por isso, gente, quer buscar dom? Busca dom. Mas prioriza. Faz com carinho. Busca. Vai atrás do dom de discernimento. Senhor, de tudo. De fé, de maravilha, de cura. O pessoal está atrás do dom de cura, de maravilha, operar. Não, vai atrás do dom de discernimento. Para Deus mostrar o que é e o que não é para você. O resto vai. Mas, quando você começa a ver esses sintomas na criança, é muito comum que tenha alguma desordem. Então, normalmente tem alguma desordem. Normalmente, vão trazer a criança para você porque tem desordem. E, às vezes, essa desordem vai ser vista por você mesmo dentro da escola. Hoje, por exemplo, foi uma mãe na nossa casa dizendo que tem uma criança dela, que hoje essa criança tem 5 anos, que já se masturba desde 2 anos de idade. E muito. Criança de 5 anos que masturba-se desde os 2. Então, você começa a observar essa saliência. Você observa. No caso dele não é abuso. No caso dele é outras causas. Mas também a saliência pode ser uma questão relacionada a abuso. Tá certo? Porque a criança, às vezes, ela vai considerar o abuso uma brincadeira. Então, ela vai chegar, por exemplo, para outro adulto e vai querer brincar também. E, às vezes, a brincadeira que ela conhece é se relacionar através sexualmente. Então, ela vai querer, às vezes, pegar na parte genital, vai querer que o adulto pegue na parte genital dela. E às vezes a gente interpreta isso como um avanço sexual. E não, é brincadeira. Não que a criança não se excite, ela tem uma excitação. Eu acho que não é um orgasmo, certo? Que ela ainda fisiologicamente ela não está preparada para isso, que ela não tem hormônios suficientes para isso. Mas ela tem uma excitação, ela tem um prazer, certo? Outra coisa, pode ter abstinência social, ela se isola, baixa autoestima, muito comum. Explosões de raiva, a criança está ali, daqui a pouco começa a quebrar tudo do nada, começa a jogar coisa na parede. Pesadelos. Toda criança que tem pesadelo abusada sexualmente? Não. Adultos também podem ter pesadelo. Criança tem medo de despir, não consegue se despir na frente dos outros. Às vezes até perto da mãe tem dificuldade de se despir. Às vezes a mãe vai tentar tirar a calcinha, a cueca, a criança puxa, tá certo? Com medo de tirar. Aí você já começa a observar, está tendo alguma coisa. Então, ela começa a ficar violenta. Às vezes ela fica muito infantilizada. Tem a questão do sonambulismo. A nossa irmã perguntou sobre a questão do sonambulismo. Como que eu sei que o sonambulismo tem a ver com abuso ou não? Não sei. Eu tenho que perguntar. Eu tive um caso, esse caso foi muito interessante. Me chegou um obreiro, esse obreiro obreiro de uma outra igreja, lógico, uma outra denominação, inclusive. Esse obreiro tinha mais de 20, quase 30 anos de evangelho. Ele já era um obreiro conceituado, já uma pessoa muito boa, inclusive. E só que ele tinha crises de sonambulismo drásticas mesmo. Era coisa feia o sonambulismo dele.
de conversar mesmo, de fazer coisas dormindo, e às vezes coisas assim absurdas. E ele chegou e sentou comigo. Primeira consulta do atendimento. E eu perguntei. Eu falei sobre sonambulismo, eu falei assim, você já foi abusado? Aí quando eu falei isso, você foi abusado, a pessoa falou comigo, olha, eu não contei isso para ninguém, nem para minha esposa, nem para o meu pastor, nem para o meu pai, nem para minha mãe, nem para o meu cachorro, nem para o meu travesseiro. E ele contou que foi abusado por um vizinho, quando ele era criança, e ele fez questão de tentar esquecer isso. E nós oramos, aí depois reduziu os sintomas 90%. Pouco tempo depois, aí já foi uma jesuicidência, né? Não foi coincidência, foi uma jesuicidência. A gente estava no retiro, e a gente estava ministrando perversão sexual. E a pastora e tem uma parte da ministração de perversão sexual que a gente separa. A pastora ministra para as mulheres e eu ministro para os homens. E quando eu vou fazer a ministração para os homens, tem uma hora que eu faço a unção. Quando eu fiz a unção, eu faço a unção dos órgãos, olhos, nariz, orelha e tal. E quando eu fiz a unção, esse camarada, ele saiu, eu peço para ungir os genitais, peço para ungir a região anal, peço para ungir tudo. E esse cara me saiu voado da administração e vai para o quarto. E depois ele me procurou. Que quando ele foi ministrado, nós oramos, saiu algo como sêmen do ânus. Isso mais de 30 anos depois do abuso. E depois disso, os sintomas dele de sonambulismo acabaram. Então, amados, verdadeiramente as armas do Senhor são poderosas, mas tem que ter intervenção. A gente tem que alcançar isso. Então, os sintomas são claros. A gente, às vezes, nem sempre isso, mas você tem que alcançar. E por isso que, pastor, por que eu tenho que perguntar? Porque o mapeamento tem que ser sutil, mas tem que alcançar. Então, por exemplo, nós como pais, como mães, como tutores, como pastores, como pessoas, nós temos que ter um olhar atento para as nossas crianças. Às vezes você começar a olhar um comportamento ali que não é um comportamento que é algo normal, você já tem que pensar assim, essa criança tem alguma coisa, nós precisamos observar. Tá certo? Pode ser um abuso? Pode. Pode não ser? Não. Às vezes, a gente acerta. Às vezes, não. Mas, a partir do momento que você desconfia, sim. Agora, a partir do momento que você tem certeza, o que você tem que fazer? Qual a sua obrigação? Denunciar. Você tem que denunciar. Nós não podemos ser coniventes. A partir do momento que eu tenho certeza de um abuso, eu tenho que procurar. Sabe por quê? Porque se eu não denunciar, eu vou ser preso. Há uns anos atrás, a gente estava no nosso ministério, tinha uma menina que reunia conosco. A menina, se você olhasse para ela, você dava para ela 16 anos, tranquilamente. Ela morava assim, a situação era o seguinte, a casa da frente era da avó, e a casa dos fundos do quintal era da mãe, e ela morava com a mãe. Só que ela gostava mais de ficar na avó, porque a mãe dela trabalhava à noite e trabalhava de dia também. E ela amava ficar com a avó. E de repente essa menina com 11 anos de idade, mas se olhar para a bendita, ela tinha, se falasse que tinha 16, batia tranquilo. A menina, ela tinha um corpo de mulher mesmo. E a menina atrás. E o que aconteceu? E de repente a mãe ia trabalhar à noite e a menina encasquetou, queria dormir na casa dela. E a avó deixava, né? Porque era no mesmo quintal. O filho do vizinho, de 16 anos, estava pulando o muro e indo ter relação sexual com a menina. O rapaz de menor. Só que ela tinha 11 anos.
abaixo de 12 anos, pela lei, independente do consentimento ou não, é estupro. Independente do consentimento ou não. Então, o que aconteceu? Nessa época, eu estava trabalhando nesse núcleo de prevenção à violência, aí foram me procurar por telefone. Os parentes, né? Aí eu falei assim, traz aqui que eu vou consultar. Aí chegaram lá, como a gente tinha proximidade, eu chamei outra enfermeira, assim, atende para mim, e chamei a equipe pode atender, para a gente não ter esse problema, porque, na verdade, eu era pastor da tia dela. E ela também era adolescente na nossa igreja. Então, não tinha como eu poder atendê-la, que a gente tem que entrar em assuntos mais delicados. Aí, depois, eu conversei com ela como pastor. Como a mãe ficou muito chocada com aquilo, o pai veio. O pai morava em Linhares, Guarapari. O pai veio de Guarapari, foi lá no atendimento, desesperado. Aí o pai dela virou e falou assim, eu não quero que isso vaze. Eu falei assim, pai, deixa eu te explicar uma coisa. Se você não vazar essa situação, você vai preso, sua esposa, a mãe dela vai presa, e todo mundo que sabe aqui vai preso. Porque é minha obrigação denunciar, é a obrigação toda nossa que denunciar, e vai para a polícia, filho. E vocês vão perder o direito paterno sobre ela vai com conselho tutelar, ela vai ver alguém aí, ou até descobrir um parente que possa se responsabilizar por ela. Então, isso aí tem que ser visto, tá certo? Então, se você tiver certeza, mesmo com o libertador, com todo critério, você não vai chegar telefonando por 190, chamar a viatura, mas a obrigação é denunciar. Se tiver certeza. Não se houver dúvida. Tá certo? Por isso que a gente tem que ter... E outra coisa, confissão também é complicado. Às vezes a pessoa fala assim, não, realmente eu fui abusada. Às vezes a adolescente foi abusada. Eu já vi confissões falsas. Às vezes a pessoa confessa, ela fala que foi abusada e não foi. Tá certo? Às vezes ela fala que foi abusada para se esquivar de alguma coisa que ela está gerando. Então, não faça besteira também. Não vai fazer uma acusação sem você ter toda a fundamentação. Só quando isso for provado. Eu já vi crianças serem, às vezes até incentivadas, às vezes, por exemplo, uma vez foi o trágico e engraçado, né? Aliás, foi mais trágico e engraçado. A avó incentivou a neta a dizer que o avô tinha abusado dela. Incentivou mesmo, falou com a neta, fez a neta criar uma história, a neta criou uma história, ela foi para a delegacia, prestou queixa, foi lá para o nosso serviço, fez o prontuário, nós marcamos a consulta médica para posteriori, chegou em casa e matou a velha. Matou ela, a mulher dele, a esposa dele, matou ele, assim, falando da revolta por ter ver o marido abusando da neta. Mas, na verdade, que ela queria matar o marido. Então, ela fez essa artimanha, depois se descobriu que, na verdade, o avô não abusou da neta. Foi uma artimanha que ela usou para justificar o assassinato do marido. Então, a gente tem que ter cuidado. Entendeu? A gente não pode ficar, a gente não achar que isso é tão anormal assim como a gente pensa. Tá certo? As crianças, às vezes, pensam que o abuso é culpa delas. Tá certo? Isso é muito complicado, porque elas acham que elas atraíram a atenção. Então, ela se sente culpabilizada. Acho que porque o pai... acho, por exemplo, que não pode denunciar o pai, porque se o pai for preso, a culpa é dela. Acontece. Então, a gente tem que começar a pensar isso, essa culpa da criança. A gente tem que levar essa criança a entender essa culpa. Porque, às vezes, ela pensa que o adulto não pode errar. Se o adulto não pode errar, eu sou culpado. Eu sou a pessoa que errou ali. Certo?
Adulto não erra. E, às vezes, elas se preocupam porque acham que elas que desejaram a relação sexual. Porque é uma coisa que para elas, naquele momento ali, até se tornou interessante, porque chamou atenção. Foi uma relação sexual. É alguma coisa que, naquele momento, para elas, foi até excitante. E passa a pensar que elas mesmas foram as culpadas. E preocupam-se até, e se sentem culpadas pelo prazer, às vezes até que sente. Tá certo? Isso vai muito da mente da criança. Tá certo? Eu, por exemplo, fui abusado sexualmente por uma prima quando era criança. Eu não lembro quantos anos eu tinha. Salvo engano, eu tinha, eu acho que... Mas eu lembro da cena. Eu acho que eu tinha 2, 3 anos. Por incrível que pareça, isso ficou marcado na minha mente. Ela me dava banho. Ela era mais velha do que eu, não lembro quantos anos ela tinha também. Ela me dava banho. E ela ia me levar para o quarto para me vestir. E ela subia em cima de mim, eu nu e ela vestida. E ela ficava roçando em cima de mim de roupa. E isso me machucava muito. Eu sentia muita dor. Entendeu? Com isso. Mas eu não tinha como falar isso. Eu não tinha como falar isso. Eu não sabia como falar isso. Eu não sabia como expressar isso. Mas eu sabia que eu não gostava daquilo porque eu sentia dor. Então, o grande problema é isso. É essa mordaça que se é colocada na criança. A criança não sabe como falar isso. Ela não sabe como abordar isso. Então, por isso que a maior responsabilidade está nos pais. De crescer em diálogos com os filhos. De abrir o diálogo com os filhos. E essa questão dessa... Por quê, queridos? Se a identidade é ferida... E a gente fala muito isso. Quem é o maior responsável por dar identidade ao filho? Ou à filha? O pai. Então, a maior fonte de identidade é o pai, então a maior fonte de diálogo deveria ser ele. Às vezes não o pai. Às vezes não é possível o pai biológico, mas o pai... de situação. Como que o pai de situação? Às vezes o pai espiritual, às vezes o padrasto, mas alguém que se coloque como pai naquela posição. Entendeu? Espiritualmente. Então isso é importante. Tá certo? Outras pessoas que geralmente são afetadas, aí o que acontece? Às vezes esse abuso é plantado na infância e vai aparecer na idade adulta. Mas, às vezes, acontece o abuso da idade adulta. E as mulheres também são abusadas. Às vezes, são abusadas até pelo próprio marido. Às vezes, são estupradas por maridos. Ah, pastor, mas como que não é estuprado por marido? Gente, muito comum. Muito mais comum que a gente pensa. É o sexo não consensual. A mulher não quer e o marido força e estupra. Isso parece ridículo, mas é. Uma vez nós estávamos atendendo uma pessoa que o marido ele feriu a mulher porque ela chegou, não lembro se era do trabalho ou da escola, acho que era da faculdade, e ele desconfiou que ela estava com outra pessoa. E ele jogou ela na parede e colocou 3 dedos dela para saber se tinha resto de esperma nela. Isso feriu ela toda. E ela teve que ser atendida. E a gente atendeu ela para poder tá medicando. Então, quando você vê uma situação como essa, você vê que é um abuso físico e também sexual. Tá certo? E as mulheres também são. Então, por exemplo, muitas vezes esse abuso sexual é caracterizado por sigilo. As mulheres são abusadas sexualmente, mas elas se calam. Isso é segredo. É muito comum as mulheres manterem esse segredo. Por vergonha.
O que Satanás faz? Satanás levanta muros de vergonha para a pessoa não conseguir colocar isso para fora. Fazer que isso transpareça. Porque o grande problema é transparecer. O que é transparecer? Se tornar transparente. As pessoas entenderem que isso aí acontece. Enxergarem isso. Isso dentro das igrejas é muito comum. Mulheres serem abusadas não somente sexualmente, mas também com violência. Maridos espancadores dentro das igrejas, isso aí é comum. Então, isso traz uma linha de segredo dentro da igreja. E o que acontece? Acaba plantando raízes de depressões, de rejeição, e até causando até suicídio. Tá certo? Muitos casamentos são segurados em vias de filhos. Ou seja, por conta do filho, como se o filho segurasse o casamento. Aí a mulher fica ali anos e anos e anos e anos naquele casamento. Então pode ter pesadelos também. Gente, veja bem. Eu tive a pessoa ter aquele pesadelo. Eu confesso para vocês, eu sou péssimo para interpretar sonhos. Se eu for jogar no bicho, eu estava lascado. Não vem contar sonho para mim, não, porque de vez em quando Deus me dá clareza sobre sonhos. Pastor é bom para isso. Eu não. A cada um o seu. Então, o que acontece? Mas não é aquele pesadelo que você tem. A pessoa te fala, olha, a pessoa vem atender com você, eu tenho pesadelos constantes. Você vai ouvir o pesadelo, você vai ouvir a base. Normalmente, esse pesadelo vai ter um padrão. Certo? Vai ter um padrão. Vai ser aquele pesadelo, hoje sonha com um monstro bicho-papão, amanhã sonha com tá caindo do prédio, amanhã depois... Não, nada disso. Geralmente esses pesadelos vão ter um padrão. Tá certo? Às vezes não vai ter uma clareza de origem sexual. Tá certo? Às vezes um aprisionamento, alguma coisa assim. Algumas crianças, por exemplo, elas têm fases algumas crianças e os adultos, eles têm fases da infância apagada na memória. Então, eles não lembram de determinada fase da infância. Por quê? Porque foi a fase exatamente onde ocorreu o abuso. Então, eles procuram, o subconsciente procura suprimir isso para eles não reviverem a dor. Nossa memória, gente, isso aí é explicado fisiologicamente. Isso tem nada a ver com espiritual. Isso é explicado fisiologicamente. Nossa memória é muito engraçada. Muitas coisas que nós achamos que aconteceu no passado, não aconteceram. Não daquela forma que nós lembramos. Nossa mente dá uma torcida. Eu sei disso, sabe por quê? Porque até hoje, eu tenho um ursinho lá em casa, amarelinho de plástico duro, que meu pai me deu quando eu era pequenininho. E eu me vejo vestido com um macacãozinho assim, a memória que eu tenho, eu me vestido num macacãozinho com uma foto que ele tem lá na sala dele, e eu com plástico, eu andando, e papai segurando a minha mão, e eu com o saco, balançando o ursinho na mão. Que não existiu isso. Meu pai fala que ele foi para casa, ele foi na cidade comigo, só estava com um dinheirinho no bolso, e eu botei buieco, e foi obrigado a comprar o boneco. E até hoje eu tenho esse ursinho lá em casa. Só que eu sei que eu forjei essa memória. E hoje isso tá na minha mente. Eu sempre lembro dessa imagem, mas essa imagem não existiu. Por que isso acontece? Nossa memória é formada desse jeito. Por exemplo, eu sou um neurônio, você é 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 um neurônio, e assim vai. Eu sou o neurônio do olho. Você lá é o neurônio do cérebro, onde está a memória. Só que para chegar até você, eu tenho uma linha de neurônios para chegar até você. Então eu tenho que passar por vocês todos para chegar até ela. Às vezes, de acordo com os anos, por exemplo, para chegar até você, o cérebro não usa mais esse caminho. Em vez de passar por esse caminho todo, ele vai fazer direto aqui, ó. Então, eu vou forjar uma outra memória. Por que isso? Isso é uma função protetora. Imagina uma mãe que perde um filho.
ela sente a dor da morte do filho, naquele dia. E se todos os dias da vida dela, ela sentisse a mesma dor, ela não sobreviveria. Então, o organismo dela faz ela lembrar dessa dor de forma diferente. Por isso que ela não pode ter a mesma lembrança. Ela tem que lembrar de forma diferente. Então ela começa a botar o filho como herói, aí todo morto fica bom. Às vezes esquece da malcriação, esquece o filho ficar bom, fica perfeito. Esquece às vezes que era até um bandido. Entenderam? Então a nossa memória funciona assim. E às vezes quando é o abuso, às vezes acontece isso. Por exemplo, assim, acontece que tudo isso se apaga. O abuso, a parte do abuso está lá, e o organismo apaga tudo isso para não conseguir acessar aquilo. O abuso que está lá, a memória do abuso está lá atrás, ele apaga esse caminho, ele me faz perder a direção desse caminho. Para quê? Para que eu não possa lembrar desse abuso, para não sofrer, porque foi muito doloroso. E normalmente, gente, às vezes as pessoas, e existe alguma linha psicanalítica e até psicológica que fala que não é para lembrar. Mas quando nós falamos em cura, quando você observa isso, você observa que aquela dor está em trevas. Que ela está no oculto. Se ela está no oculto, ela está em trevas. Então, o que você tem que fazer? Jogar para a luz. Você tem que trazer para a luz. Então, como que você vai fazer? Você tem que trazer a pessoa em Cristo, fazendo que ela possa, que ela tem que entender que em Cristo ela pode lembrar sim. Ela pode lembrar sim. Então, isso é um entendimento que essa pessoa tem que ter. Então, não é algo automático. Às vezes, isso aí são tempos e tempos e tempos você vai atender. Mas você tem que levar a pessoa a lembrar. Você tem que jogar isso para a luz. Mas em Cristo. Ah, pastor, vamos fazer regressão então? Não. Irmãos, tem um psicanalista. Ele é psicanalista, o cara estudou muito. É psicanalista, psicólogo e psiquiatra também. O cara estudou muito. Ele chama Espírito Santo. Ele entende isso tudo. Então você vai buscar nele, você vai falar assim, Espírito Santo, vamos lá buscar essa memória. E você vai orar, Senhor, vamos trazer, Senhor, traz a luz, traz a luz, traz a luz, traz a luz, traz a luz. E aos poucos, às vezes a pessoa tem um sonho e acontece isso. Entendeu? Às vezes vem através de um endemoniamento, pode acontecer isso também, a gente não tem preferência por isso, que eu detesto, que eu não acredito na pessoa, vou acreditar no diabo que está falando na boca da pessoa, então eu prefiro que não seja. Mas às vezes Deus traz isso através de um sonho, às vezes acontece de alguém vir trazer essa notícia para a pessoa, entendeu? Aconteceu na sua infância, infelizmente. Gente, vários são os caminhos que o Senhor usa, mas Ele usa. Porque nós temos que trazer isso à luz, de uma forma ou de outra. Deixa eu falar com vocês. Um exemplo aqui. Não vou dar mais exemplo, o exemplo está aqui. Então o problema é esse, é trazer mesmo. Às vezes o que acontece? Por exemplo, voltando às questões das mulheres que já me apertaram os 10 minutos. Tem mulheres, por exemplo, que começam a entrar pela promiscuidade, usam os homens como objeto. Tem outros que já se afastam. Às vezes ficam frígidas, não conseguem ter prazer sexual. Isso é muito comum, tá certo? E querem, às vezes, tem pânico de relacionamento. Né? Tem pânico de relacionamento. Com os homens, irmãos, às vezes é ódio, sentimento de suicídio, confusão de identidade, às vezes leva muito para o homossexualismo, às vezes não entende, dor de estômago, depressão, nervosismo, sentimento de traição, problema de intimidade, sexualidade, paralisia de maturidade. Às vezes a pessoa fica imatura, a pessoa fica... E sonambulismo também é outra coisa, que é comum também em todos, tá certo?
Agora vamos falar aqui rapidinho sobre as influências pneumocomportamentais. Suas influências no espírito, tá bom? Da pessoa. Primeiro, são os espíritos que vão entrar através do abuso. Primeiro, o espírito de surdez e mudez. Isso está relacionado à mordaça, à lei da mordaça. A pessoa começa a ficar tanto muda, ela não consegue se expressar. Por quê? Porque é uma armadilha de Satanás para ela não conseguir soltar, gritar, para a alma dela não conseguir gritar a dor dela. Certo? Não conseguir expressar. Então, ela não vai conseguir falar. Não, e isso aí é o espírito de surdez e mudez. E, às vezes, ela não vai conseguir ouvir também. Ela não vai conseguir... Ou seja, o que você vai falar com ela, ela não vai te entender. Ou, às vezes, ela não vai conseguir ter acesso. Você fala com a pessoa, fala, ela não ouve. Ela não consegue acessar o que você está querendo falar com ela. Ela se paralisa quando você fala, principalmente quando você quer entrar em assuntos com relação ao abuso. A pessoa está... essa mordaça está muito relacionada a essa própria autoridade causada no abuso. Ou seja, assim, ou você cala a boca, ou você morre, ou mata sua mãe, ou mata seu pai. Isso aí é implantado já no abuso. E com isso os espíritos de surdez e mudez, eles acompanham. Tá certo? Essa aí é uma influência espiritual. A gagueira pode ser, tá certo? Está dentro disso. Pode ser, tá certo? Pode ser. Porque a gagueira é uma dificuldade de expressão, ou seja, a pessoa não consegue liberar o que ela quer falar, tá certo? Espírito de medo, tá certo? Ele entra no abuso, que a pessoa, é o que você falou, não consigo ficar contra a parede, não consigo conversar com uma pessoa mais alta, mais velha do que eu, não consigo que me toque, não consigo, é sempre com medo, tá certo? Sempre tem medo de alguma coisa. Isso está dentro do espírito do abuso, porque foi plantado através de força e violência, tá certo? Então isso é a base. E depois também o espírito de impureza. Por que o espírito de impureza? Porque o abuso, ele vai abrir portas para a impureza. A pessoa vai ser tocada não de acordo com a maturidade dela. Vai haver ali um pacto, um altar de perversão sexual, mesmo que involuntário. Muitas vezes vai ter troca até de DNA. Então, o DNA do abusador vai se conectar com o DNA da criança, da mulher ou do homem, entendeu? Porque imagina um homem falar que foi abusado. É complicado. Não estou falando só estuprado, não, tá? Estou falando abusado. Porque antigamente não se falava, mudou, acho de uns anos para cá, mudou o nome estuprado para homem, porque não se usava estupro para homem, estupro era só para mulher. A palavra estupro era só conjunção carnal, vagina, pênis. Hoje é vagina, pênis, vagina, ânus. Até sexo oral considerar estupro. Tá certo? Dependendo da idade, até se você der um tapa na bunda de uma criança abaixo de 12 anos, é estupro. Tá certo? Então mudou um pouquinho a legislação disso. Mas antigamente, homem não era estuprado. Chamava atentado violento ao pudor. A lei era essa. Tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, isso pode muito levar a homossexualismo, promiscuidade. Isso é todos os espíritos que vocês já estudaram, que vão se apoderar disso. Exibicionismo, nudismo, homossexualismo, perversão, perfeccionismo. A pessoa é perfeccionista. Às vezes, ela é aquela pessoa que toque. Tá bom? Pode ser vindo pelo abuso. Não é toda pessoa que tem toque é pelo abuso, mas... muitas pessoas que têm toque pode ser por abuso também, tá certo? Toque é transtorno obsessivo compulsivo, aquela pessoa que chega para abrir para fechar a porta e vai lá, fecha a porta e volta, fecha a porta de novo e volta, daqui a pouco gira a chave de novo, ele tem que fazer isso 10 vezes para ter certeza que a porta foi fechada. E ele sai, depois ele volta ainda para ver, porque a pessoa que esqueceu a porta aberta. Oi? Mais ou menos. Tá certo? Mas isso é impulsivo, por isso que é obsessão. Tá certo?
obsessão e compulsão. O que é compulsão? Está fora do controle. Essa compulsão alimentar, qualquer coisa é isso. Então a pessoa, aí você vê, por exemplo, aqui, outras, compulsão alimentar, bulimia. Tem muitas pessoas, por exemplo, anorexia. Tem muitas pessoas, irmãos, que vivem em anorexia, por exemplo, anorexia nervosa. Às vezes tem pessoas também que vivem anorexia, uma espécie de anorexia que é comum hoje, que é muito relacionada à busca de prazer. Que é aquela pessoa que vai para lugares e muitas vezes tem base em abuso também. Tá certo? A pessoa vai, principalmente abuso emocional. Vai, come, depois vomita para voltar a comer. Às vezes tem relação, tá certo? A gente tem que ter cuidado e ter visão sobre isso. Isso não é incomum, tá certo? Principalmente quando é boca livre, né? Aí a pessoa se faz mesmo. Tem uma churrascaria rodízio, alguma coisa assim, a pessoa come até, daqui a pouco ela vai e vomita para comer de novo. Vai no banheiro, vomita para comer de novo. Então, assim, isso às vezes pode ser sintoma. Isso tudo tem que ser olhado com carinho. Mas como que eu vou descobrir, pastor, que é sintoma? Pergunta. Às vezes tem que ser na lata mesmo. Você já foi abusado? Se você tiver um interesse, por exemplo, como eu trato... a pastora já falou isso, e talvez você já viu aqui de outros ministrantes, mas no Ministério Kairos, homem trata homem, mulher trata mulher. A gente fechou essa lata aí, desde que o ministério começou, eu não abro mão dessa lata. Tá certo? Às vezes eu posso tratar casais, ou a pastora pode tratar casais, mas via de regra, homem trata homem, mulher trata mulher. E quando isso acontece, então quando vem os homens comigo, a maioria às vezes são casados até, mas tem feridas de homossexualismo. E a gente tem que ser sincero, irmãos, porque quando a pessoa quer ser tratada, ela tem que abrir o verbo. Se a pessoa entra num tratamento com mentira, ela não quer ser tratada. Então eu pergunto, já foi abusado, amado? Se foi abusado, nós vamos orar por você. Se não foi abusado, às vezes a pessoa omite. Mas a gente tenta trazer isso para a luz de uma forma ou de outra. Por quê? Porque é na luz que vai ter cura. Tá bom? Semana que vem nós vamos estar fazendo, aí nós vamos fazer a parte reparadora, nós vamos orar. Na verdade, vamos fazer o caminho para qual vai vir a cura. Tá certo? Como nós vamos tratar a pessoa que foi abusada. E ora por nós. Quinta-feira, se Deus quiser, nós estamos indo para a Bahia. A pastora vai estar ministrando lá sexta, sábado. E domingo nós estamos retornando. Vamos chegar para poder estar ministrando para vocês. Tá bom? Vamos ficar de pé, agradecer ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, nos faz agora, Senhor, armas nas tuas mãos, em defesa da tua noiva, em defesa da sua igreja. Senhor, que nós possamos alcançar as muitas almas, Senhor, que foram abusadas, que foram, Senhor, levadas a desespero e às vezes até a morte, Senhor. Estão perdidas dentro da tua noiva, Senhor, mas precisam de socorro. Senhor, que nós possamos, Senhor, nos levantar como servos e servas de Deus para libertar os muitos cativos que serão, Senhor, libertos pelo teu poder e tua graça. Nós já declaramos a vitória no nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém. Glórias a Deus.